Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil. Todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite. Nada melhor do que você começar o final de semana fazendo o que, Pastor Johnny? Vivendo o processo de renovação aqui, ó, na sua mente para sua vida. E toda sexta-feira eu tenho essa missão aqui. Objetivo claro, pegar você pela mão, fazer com que você viva realmente uma vida de renovação. O ano está iniciando e você pode sim já começar completamente diferente, vivendo essa trajetória de renovação diariamente. Mais um ano, nós estamos aqui, vai fechar agora 4 anos já, gente. Meu Deus do céu, hein? Vocês me aguentam aí, né? Que bom que vocês me aguentam, porque é uma missão que Deus me deu e estou aqui para estender as mãos para você. E toda sexta-feira eu trago pessoas aqui que vivem, pessoas que ajudam outros a viver, pessoas que estão vivendo um processo de renovação. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Johnny. Uau. Primeiramente, muito obrigada. Muita gratidão mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu que me sinto grato. Te conheço um pouco da tua história já, né? Até porque minha esposa trabalhou com a Ana. Então tem uma história aí. Mas os nossos telespectadores, quem sabe, não sabe quem é a Ana, não conheço, da onde que surgiu a Ana. Ana, por favor, se apresente para nós. Então vamos lá. Eu sempre costumo dizer quem eu sou e depois eu digo o que é que eu faço. Perfeito. Então eu acredito que eu sou uma centelha divina. É isso que forma a minha identidade. E sou um espírito vivendo uma experiência terrena, né? Um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. E nessa experiência eu sou Ana Cristina. Eu sou filha de pais biológicos e de pais adotivos, sou esposa, sou mãe e estou terapeuta, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano fazem 5 anos. 5 anos já. Depois de uma transição de carreira, né? A minha primeira formação é na área contábil, então eu trabalhei com contabilidade, principalmente na parte de departamento pessoal, RH, e foi nesse meio que eu fiz a minha transição de carreira. E fui fazer cursos, dentre outras coisas, fui me encontrar e fiz a transição. E aí fazem 5 anos que eu atuo diretamente atendendo, né, na parte de desenvolvimento humano, na parte de terapia. Uau, Ana, e pra ti, o que é renovar a mente? Johnny, eu acredito que renovar a mente é parte de um estado de consciência. Perfeito. Quando a gente começa a tomar consciência de quem a gente é, do que a gente veio fazer aqui, do que a gente controla, do que a gente não controla, do que está na nossa alçada, a gente começa a renovação da nossa mente. A gente começa a perceber que se a mente não renovar, a gente não realiza, né, as coisas. Então, eu acredito que a renovação da mente, ela começa nessa tomada de consciência, né? A tomada de consciência é o primeiro passo para a gente começar esse processo, que é um processo contínuo também. Eu não vejo que é algo com começo, meio, fim. Eu acredito que diante da vida, nós temos diversas situações, diversos lugares onde a gente é convidado a renovar a nossa mente. Muito bom. E tu consegue identificar, Ana, na tua vida, quando foi que aqui foi onde eu comecei a viver um processo de renovação? Porque todos nós temos esse start na nossa vida. Tipo assim, foi aqui, dali pra frente eu comecei a viver algo novo. Eu acredito, quando eu tinha 18 anos, foi a primeira vez que eu entrei em um consultório psicológico. Tinha acontecido algumas coisas na minha vida pessoal, enfim, um namorado tinha terminado comigo, uma coisa assim, e eu soltei uma fala pra minha mãe na época, assim, hoje, né, hoje eu entendo que era algo de ferida de rejeição, de abandono, e a minha mãe ali acendeu um start nela, ela muito sábia, dela assim, a gente vai procurar ajuda pra isso. Ali foi onde eu comecei a tomar consciência. Perfeito. Sabe? Então, assim, eu lembro disso claramente. Lembro, inclusive, de coisas que ela me falou, que ela falava pra mim, psicóloga, né? Tens que resolver as questões assim, assim, assim. Tens que resolver as questões assim, assim.
E levou um tempo até eu me entender e eu aceitar que era eu mesma que ia ter que resolver, tu entendeu? Os BOs que não eram exatamente assim muito meus, mas a parte que me cabia era eu que teria que resolver. Então, eu acredito que ali foi um começo. E, obviamente, depois, ao longo da minha carreira, inclusive até quando eu trabalhei com a tua esposa, que eu fiquei responsável realmente pela parte do RH. Então, na época, a Daiane me convidou, ela disse, Ana, vamos fazer um curso da Dale Carnegie, é muito bom, sobre desenvolvimento pessoal. Então, ali foi uma outra parte da minha vida, onde eu fui desenvolver também o meu lado como líder, né? Desenvolver realmente. Porque na terapia, eu vejo assim que a gente cura muita coisa, né? Tu vai tapar algumas feridas, tu vai olhar para emoções e para dores. E no desenvolvimento humano, tu vai realmente desenvolver, tu vai crescer, tu vai desenvolver habilidades e competências que tu ainda não tem, às vezes por fraturas emocionais, mas ali também, então, que foi ali por 2013, mais ou menos. Então, temos aí algum caminho. Eu estou com 38 anos. Sim. Essa vez da psicóloga eu tinha 18. Olha só. Então, fazem 20 anos. E 2013 foi essa época que eu comecei ali o curso. E de lá pra cá também nunca mais parei. Entendi. Dali começou esse processo. Sim. Na tua vida. Tá, e tu falou que antes tu era, trabalhava no RH, contadora, é isso? Contadora. Tá, e o que te levou, Ana, a mudar? Por exemplo, eu tô aqui, tô acostumada aqui, ganho meu dinheiro aqui, estudei pra estar aqui. Agora mudar pra cá. O que te levou a fazer isso? Lados bem opostos. Né? Muito diferente. Então, teve essa característica de eu trabalhar com RH. Então, eu sempre fui bem metida, assim, bem proativa, de fato. É uma característica minha. Então, eu fazia parte de folha de pagamento, de repente eu já estava fazendo processo seletivo, e aí eu fui fazer um curso para aprender, e eu sempre fui assim. E aí, o que acontece? Eu fui fazer esses cursos, diversos cursos nessa área, coisas para mim, coisas para as empresas, enfim. E aí veio eu engravidei. Tá. Depois de um tempo, né? Enfim, em 2018, o meu filho nasceu. Nessa época, eu trabalhava numa empresa e depois ali da minha licença maternidade, eu iria voltar a trabalhar, né? No caso, meio período. Só que diante da minha licença, houveram algumas reestruturações da empresa, eles tiveram que contratar uma pessoa para estar no meu lugar, não era só uma pessoa que ficaria transitoriamente. E aí eu teria que voltar para a empresa em uma outra função. Ah, entendi. E aí eu optei por não voltar. O Matheus tinha algumas particularidades, ele era alérgico à proteína do leite, então eu também não ia colocar na escolinha naquele momento, enfim. E aí decidi, então, não voltar para a empresa. Daí eu não iria ficar parado, porque não era uma característica minha. Acho que eu vou voltar para ter o meu escritório de contabilidade, porque eu já tinha tido, né, anteriormente. Tá. Já não fazia mais muito sentido. Eu até dei alguns passinhos, mas não fazia mais sentido aquilo para mim. Até porque nas empresas eu já estava muito mais ligada às pessoas, à liderança, do que de fato a parte técnica, né? Sim. Aí passou um tempinho, fui chamada para trabalhar numa empresa. Eles estavam precisando montar um time comercial, enfim. Eu disse, vou. Isso era novembro. Tá. Chegou em março e veio a pandemia. Parou tudo. O meu filho estava com 2 anos. E aí, na época, eu tive que parar, porque eu não tinha como fazer o home office, enfim, não tinha mais escola. E aí, então, parei. Nesse momento que eu parei, que eu estava começando e parei, eu já tinha formações, né? Eu já tinha formações em coaching, em constelação familiar, em outros tipos de outras técnicas terapêuticas. E aí eu pensei, é agora ou nunca. Vou começar. E ali eu comecei com a cara e a coragem. Eu digo assim, eu olhando pra trás. O Matheus tinha quantos anos? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Pegou e agora que eu vou... Agora que eu vou. Na época era tudo pela internet, né? Era tudo online.
Então... Nossa. Não, mas assim, eu fui muito corajosa. Nossa, eu não sei se era corajosa ou sem noção. Porque eu comecei a atender, claro, né? Tinha a minha rede de pessoas que eu conhecia, né? Enfim, através das redes sociais. Mas assim, fui fazer live, não sei o quê, e lancei curso e ali deu certo, né? Deu certo, olha só. Deu certo. Que transformação, né? E é interessante isso, porque a grande maioria das pessoas, elas são acomodadas, né? Sim. Tipo assim, eu tô aqui, tá bom aqui, eu não vou sair daqui. Então, e quando a Ana conta a história dela, eu vejo que é possível, né, a gente sair do lugar que a gente está para viver uma renovação, algo novo, né? Ressignificar esse processo de transformação que é maravilhoso demais. Gente, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast renovamente. O primeiro bloco passou muito rápido, porque é assim, quando o assunto é bom, né, o tempo realmente voa. Gente, eu quero agradecer aos nossos amigos apoiadores, pessoas que investem no nosso programa, para que nós possamos entrar aí na sua casa e ajudar você a ver esse processo de renovação na sua vida. Quero agradecer ao Calibra Acessórios, que fica aqui na BR 101, em Tubarão, no bairro Morrotes. Telefone para contato 3628-1414. Pensou em peças e acessórios para o seu caminhão? Procura ali, que se você falar que você viu no videocast novamente, preços, promoções e condições especiais para você. Eu quero também agradecer aos nossos telespectadores, pessoas que volta e meia nós estamos passando pelas ruas aí, nos encontramos. Gente, eu sou, sabe aquela pessoa do toque, de gostar de apertar a mão, de abraçar, de conversar olho no olho? Eu sou desse tipo, então não fica com medo, não fica com vergonha. Se você viu o programa, se você me conhecer pelas ruas aí, né, pode chegar, pode me cumprimentar. Eu fico muito feliz pelo feedback que as pessoas têm dado a respeito do nosso programa e pelo fato de você dar a permissão de nós poder entrar na sua casa, trazendo sempre uma verdade de fé, uma verdade de esperança, para que você possa viver uma vida melhor. Hoje está comigo aqui a Ana, ela que é terapeuta, é contadora, trabalhou no RH, várias funções, né? E hoje ela está partilhando um pouquinho com a gente a sua história. E como eu sou grato a Deus poder estar nessa mesa aqui, porque essa mesa, ela traz muito conhecimento para as nossas vidas. Ana, tu falou ali no último bloco que foi em 2020, na pandemia, que tu viveu um processo de transição na tua vida. Beleza. Começar um projeto, todo mundo pode começar. Eu vou começar amanhã, por exemplo, musculação. Um exemplo. Vou começar amanhã. Beleza, vou começar. Mas tem uma questãozinha aqui que é o continuar. Porém, Ana estava aqui, estava bem, obrigado, tudo certinho. Agora Ana mudou a sua função. E como que foi a partir de então? Porque a Ana mudou, tudo novo, pandemia chegando, internet, muitas coisas acontecendo, não dava de sair de casa. Como que foi esse processo, Ana, na tua vida? Interessante tu falar isso. A gente observa, tem muitas pessoas que têm a iniciativa e não têm a acabativa, né? Perfeito. A gente fala. Esse processo, pra mim, na época, cara, eu vou ser muito sincera. Quando a gente viveu a pandemia, era meio que tipo, não tem muito o que perder, né? Porque eu acredito que aquilo nos serviu pra gente aprender a lidar com aquilo que a gente tem, a fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Ótimo. Então, eu naquele momento, como eu fiz essa transição, eu não estava saindo de um lugar onde estava, tipo, né? Nossa, estou aqui há não sei quanto tempo nessa empresa e aí agora eu vou largar esse meu salário fixo, aquilo tudo, por conta disso.
eu não tinha muita escolha, né? Porque não foi a minha transição que me colocou naquele lugar, foi a pandemia. Perfeito. Então era algo externo. Então, quando eu atendo pessoas que às vezes vêm para mim por conta dessa transição de carreira, eu digo, né, é diferente, porque tu abre mão de algo. Eu não tinha muita opção naquele momento. É né? isso ou é isso? Acontece que eu também estava lidando com algo novo. Era algo novo para todos nós. Então, eu acredito que o que naquele processo me ajudou muito, eu falava sobre mentalidade. Perfeito. Eu falava sobre saúde mental, né? Ainda que seja com a experiência que eu tinha, né? Com os saberes que eu tinha, com aquilo que eu tinha estudado, com aquilo que tinha funcionado para mim. Então, eu compartilhava muito daquilo que fazia sentido para mim. Sim. E naquele momento, as pessoas estavam abertas a isso. Entendi. Então, eu acredito que isso, na época, foi muito favorável. Como a gente estava conversando aqui anteriormente, a internet, né, ela evolui muito rápido. Então, nós estamos falando de 5 anos atrás. Né, uma oferta hoje na internet é muito maior. Perfeito. Né, tu tá aqui falando comigo, aparece um patrocinado, se tu passou, daqui a pouco já passa outro e assim vai. Então, na época, não era assim. Mas eu acredito que isso me auxiliou. Apesar de ser tudo novo e a coragem, era aquilo que eu te falei. Coragem. Às vezes eu vejo assim o quanto que eu fui corajosa e o quanto que hoje eu busco aquela coragem que eu tive na época. Perfeito. Tá, e tem uma frase que diz que coragem não é não ter medo, é você vencer o medo. Faz sentido? Faz sentido. É aquele vai com medo mesmo? Sim. É claro que assim, né? O vai com medo mesmo não dá pra... A gente tem que ter pontuar algumas coisas. Mas eu costumo trazer a reflexão do o que de pior poderia acontecer. Então, o que de pior poderia acontecer, por exemplo, numa transição? O que de pior pode acontecer? Na minha época, no meu caso, eu poderia voltar para o mesmo lugar. Sim. Se eu começasse a atender, a divulgar as minhas coisas e aquilo não desse certo, não trouxesse o retorno financeiro, ou não fizesse sentido para mim, eu ia voltar para o mesmo lugar. Eu estava naquele momento, eu estava dentro de casa, cuidando do meu filho, estava, né, como dona de casa. Sim. E era isso que iria acontecer. Perfeito. Né? Então, diante de uma transição, de uma carreira, de às vezes uma pessoa, né, que às vezes quer empreender ou quer trocar de profissão, o que de pior pode acontecer? É tu sair e depois tu querer voltar e não ter mais como voltar, e tu procurar um outro emprego, um outro local, ou tu, né, mudar uma estratégia dentro do teu negócio. Então, normalmente, o que de pior pode acontecer é ficar como está. Perfeito. E é isso que nos faz nos movimentar. Porque às vezes a gente, o medo, né, a falta de coragem, esse medo, ele vem da nossa preocupação, achando que vamos perder algo. Quando na verdade às vezes a gente não perde. O máximo que acontece é tu ficar no mesmo lugar. Então eu costumo racionalizar muito isso, assim. Mas esse espírito teu empreendedor, vamos assim dizer, nós somos acostumados a viver e vem de uma geração aí, né, do CLT, né, carteirinha assinada, todo mês está ali, pelo menos vem. Então a gente tem essa geração aí. Mas esse fator empreendedor, da onde que surgiu em ti, Ana? Eu acho que eu vim para quebrar assim, os padrões familiares. Eu fui criada pela minha mãe, né? E ela professora, né? A vida inteira concursada e era isso que eu queria para minha vida. Inclusive, quando eu fiz contabilidade, cheguei a estudar para alguns concursos, nunca passei. Por quê? Porque nunca estudei o suficiente para passar. E talvez porque eu não queria realmente aquilo. Mas, assim, eu brinco com a minha mãe, que às vezes ela falava para mim: ai, filha da fulana passou no concurso da Caixa. Aí eu digo: ai, mãe, e eu, né? Mas eu acredito que isso nasce em mim de uma característica minha de as coisas serem do meu jeito. Entendi. Então, personalidade forte. Sabe aquilo assim, algumas pessoas nasceram para mandar, outras nasceram para ser mandadas. E não é que uma é melhor ou maior ou pior. Mas é uma característica minha. Então, dentro do meu negócio, as coisas rodam conforme eu rodo. Sim. Então,
eu acho que foi disso que veio muito o empreender. E talvez porque o que eu encontrei como propósito, como aquilo que eu realmente gosto de fazer, eu não encontro isso como eu trabalhando dentro de uma organização hoje, né? Também acredito que ao longo do tempo, quantas profissões existem hoje que há 5 anos atrás não existiam, né? Então, acho que as coisas foram levando mais por esse caminho, assim. Mas empreender, o empreender, ele quebra muitas barreiras. Ele nos coloca em locais onde a nossa mente mente muito, né? E é algo que eu trabalho até hoje, tá? Sim, assim, né? sim. Fazem 5 anos que eu trabalho com isso, então... Mas é algo, assim, que eu trabalho em desenvolvimento, trabalho em cursos, trabalho em terapia, porque o empreender, ele... É desafiador. É desafiador e ele mexe com muitas estruturas emocionais. Sim. Porque muitas das nossas feridas, elas vêm à tona no teu empreender, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu mais trabalho em mim é a questão da venda. Então, eu sou muito boa para delegar, para formar uma estrutura de equipe, para liderança, para executar um projeto, para fazer um planejamento. Sim. Agora, me coloca ali no tete-a-tete da venda, Sim. é onde, para mim, é o desafio. É o meu maior desafio, Entendi. né? Então, e faz parte, né? Para alguns, e para outras pessoas, a venda é a parte mais fácil, Sim, é o que a pessoa mais gosta de fazer. Então, eu acho que o empreender, ele talvez venha inconscientemente para mim também como um processo de renovação de mente. Ana, uma pergunta para ti, outra pergunta, né? Você trabalha hoje com as pessoas lidando a mente, né? De verdade, a terapia, ela é muito... eu vejo muitas coisas boas nesse processo terapêutico. Até a Thaís também é terapeuta. Então eu vejo muitas pessoas sendo transformadas e tal, e tem que sair dali e querer fazer o negócio acontecer. Tu pegou a pandemia e pós-pandemia, vamos assim dizer. A cabeça das pessoas hoje, nos dias de hoje, elas mudaram na tua percepção? Mas não responde ainda. Nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast renovamente. Já estamos aí mais um bloco. Gente, o tempo passa, como diria aquela propaganda, o tempo voa e a poupança bambeira. Vocês lembram dessa propaganda? Os mais antigos, a Ana vai se lembrar, né? Um pouquinho, acho, pegou um finalzinho dela ali. Mas realmente o tempo passa muito rápido. E nós já estamos aí no final desse mês. E aí a pergunta para você que eu faço é: das promessas que você fez em 2025, o que você já cumpriu agora em 2026? Nenhuma? Quem sabe você falou, eu vou começar a ler um bom livro. Não começou? Eu vou começar a academia. Ainda não começou? Eu vou ser um homem melhor. Ainda não começou? Eu serei uma mulher melhor. Ainda não começou? Então, o que você está esperando? A pergunta aqui para você é: eu quero viver uma renovação, eu quero viver um milagre de Deus. Pastor, eu quero viver isso na minha vida. Mas o que você está esperando? Mediante a isso, a sua espera, Deus me incumbiu com uma missão aqui. E Deus entregou em minhas mãos um livro. O meu livro, Renovamente. A temática do livro é: em um mundo de iguais, seja a diferença. Ou seja, você não nasceu para ser igual a todo mundo. A sua mãe já falava isso para você, né? Você não é todo mundo. Então, de verdade, você nasceu para ser diferente e melhor, fazer a diferença por onde quer que você passar. Mas para isso, você precisa ter um posicionamento, ter uma conduta. Para isso, o meu livro aqui está. E eu quero ter esse prazer de poder, mais uma vez, assim como nesse programa,
através do meu livro, pegar você pela sua mão e fazer você viver um 2026 extraordinário. Não estou brincando quando falo isso, de verdade. Todas as pessoas que já leram meu livro, que já está Brasil afora, mundo afora, muitas pessoas têm compartilhado, têm mandado WhatsApp para mim, têm conversado comigo pelas redes sociais e estão falando, de verdade, a leitura do livro tem sido maravilhosa e estão vivendo um processo de renovação na vida. Então, deixa eu perguntar para você, até quando você vai ficar esperando para ter um posicionamento diferente, para viver uma renovação na sua vida? Então, se você quer de verdade, coloque esse desafio com você mesmo. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Comece a ler o livro novamente. Em um mundo de iguais, seja a diferença. Pastor, como que eu faço para adquirir o teu livro? Você pode colocar no Mercado Livre, nas redes sociais, vai para todo canto do Brasil aí, onde você estiver, vai chegar até você. Então procure e adquira e faça com que esse ano de 2026 de verdade seja o ano que você vai fazer uma grande diferença aonde quer que você passar. A Ana está aqui comigo hoje, nós terminamos o último bloco, Ana. E a pergunta foi, você viveu a pandemia e hoje pós-pandemia. A mente das pessoas, elas mudaram, não mudaram? O que você consegue passar para nós? Com certeza mudaram. Tá. Né? A mentalidade, ela tá cada vez mais... Não a mentalidade, mas as pessoas, os pensamentos estão cada vez mais acelerados. Uhum. Então, nós temos aí algumas pandemias silenciosas, né? Algumas pandemias mentais acontecendo, né? Uhum. Quantos transtornos diagnosticados. Porque antes não tinha diagnóstico, né? Mas tem muito diagnóstico hoje. Muito medicamento. Não que eu seja contra os medicamentos, né? Quando bem indicado. Mas, dentro disso tudo, eu observo principalmente essa geração da dopamina, né? A dopamina barata. Perfeito. Então, nós vivemos uma crise muito grande durante a pandemia. Naturalmente, nós buscávamos recompensas através da comida, através do celular, através da internet, álcool, enfim. Né? Então, a gente via muito disso na época da pandemia. E aí, a pandemia passou. É claro que muitas pessoas viveram processos que até hoje, né, muito luto, consequências físicas, né, por conta da Covid, enfim. Quantas estruturas familiares também modificaram por conta da pandemia. Então, ela deixou um rastro. Então, eu acredito que a mentalidade das pessoas mudou, sim. Em contrapartida, então eu vejo isso, tá? Primeiro, assim, nesse sentido. Mas também vejo algo positivo nisso. Gosto de trabalhar, assim, de pensar que a gente tem que ter aprendido alguma coisa com a pandemia. Então, eu vejo que quem viu aquilo como uma oportunidade de fazer aquilo que estava no controle, de aceitar o que aconteceu, né? De não ficar brigando com o mundo, justificando o mundo, a política, Deus, ou seja lá o que for. Ali a pessoa também teve consciência de muita coisa. Do que é importante, né? De como estar dentro da nossa casa é valioso. Perfeito. De quanto a nossa família é valiosa. Do quanto cuidar da nossa saúde mental é importante, né? O quanto a gente se conectar com Deus, né? Ter Deus dentro da nossa casa, respirar. O quanto é importante o quanto é valioso poder sair de casa, né? Ir no mercado, coisas que muitas vezes a gente reclamava. Os detalhezinhos. O ordinário, né? Como o ordinário tem valor. Então, eu acredito que, em contrapartida, o rastro de destruição e tristeza que a pandemia trouxe, a gente pagou um preço para aprender. Se a gente aprendeu algo, se a gente construiu algo, se a gente modificou algo, o preço foi justo. Ok, valeu a pena. Agora, se a gente não mudou nada, não construiu nada, às vezes está até hoje apegado em não aceitar o que aconteceu, né? Enfim, aí o preço foi muito alto. Entendi. Então, eu acredito, assim, que há esses dois
contrapontos, assim, depois da pandemia. Sim, Ana, e esse processo terapêutico tem várias formas de trabalho, né? Eu sempre ouço falar muito sobre algumas formas que tem de trabalho. Porém, as pessoas procuram a terapia para realmente abrir o coração, jogar para fora aquilo que são as suas dores, que os sofrimentos que estão passando. Eu acho isso muito pontual e curador. Porém, nesse processo, no teu atendimento lá, vamos dizer, eu fui lá, procurei a Ana. Eu tenho que abrir o meu coração para a Ana para me poder viver uma cura. A cura, ela acontece sem eu abrir o meu coração para a Ana? Eu digo que a gente só vai até onde o cliente deixa. Né? Então, quando o cliente chega lá, eu digo que lá é um local seguro, as portas estão abertas. Sim. Eu dificilmente, eu digo assim, eu falo para eles, dificilmente tu vai me contar algo assim que eu vou ficar muitíssimo chocada, sim, porque eu já escutei muita coisa. Sim, já vivi muita coisa, já estudei muita coisa. Então, claro que tem particularidades de pessoas, tem pessoas que vão me contar algo e eu me emociono de verdade, né? Porque eu é um ser humano, né? Claro. Domine todas as técnicas, mas diante de um ser humano seja apenas um outro ser humano. Então, só que quando... como é que a minha metodologia de trabalho, né? Muitas vezes o cliente chega ali, a gente começa o processo, eu faço uma consulta inicial, enfim, dependendo do qual é o protocolo que ele vai fazer, se vai fazer mentoria, se vai fazer terapia. E às vezes, assim, para mim o diagnóstico dele já está pronto na minha cabeça. Sim. Precisamos olhar para isso, precisamos trabalhar isso, não sei o quê, vamos ter que olhar para a relação de mãe, relação do pai. Na minha cabeça, o quebra-cabeça já está, as peças já estão ok, só que a gente vai precisar montar. Só que se o cliente não reconhece aquelas peças, não vai adiantar nada. Então, assim, eu digo que muitas vezes, e eu sei porque eu passo isso no meu processo também, no meu processo como paciente, né, como cliente. Porque é a pessoa que ela precisa tomar consciência. Então, cada pergunta, cada coisa, né, que a gente faz, que eu faço, cada um exercício que eu peço para a pessoa fazer, uma dinâmica, uma ferramenta que é aplicada, é para que ela tome consciência daquilo. Então, quando a pessoa está aberta, é mais fácil. Perfeito. Né? A cura, ela vai fluir. Né? Eu digo que eu entrego um tratamento, né? Perfeito. Porque a cura depende da pessoa. É o meu 50% e o 50% da pessoa. E tem a questão da autorresponsabilidade, que eu vejo que isso é o essencial. Então, quantas e quantas vezes eu atendo uma pessoa, às vezes a pessoa tem uma questão de relacionamento conjugal, por exemplo. E vamos supor que a esposa chega lá e ela fica, porque fulano, porque Beltrano, porque fulano. Cara, ela fala, a sessão inteira ela fala do marido dela. Sim. Sabe? Então agora vamos fazer a tua sessão. Sim. Né? Ou fala da filha, ou fala da ex, do marido. Cara, então assim, é algo que é muito confortável pra gente justificar as nossas dores por conta do outro. Sim. Né? Como também chega lá, não, é porque eu já sei, a pessoa chega a dizer, eu já sei o que é. É porque meu pai foi assim, 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 a minha mãe foi assim, 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 a minha família é assim, assim, assim. Então, ela justifica todas as questões dela por conta da base familiar. E ok, aquilo que ela tá falando tem sentido, mas para ela resolver aquilo ali, vai ter que ser ela. Né? Então, além dessa abertura, né, desse abrir o coração, de deixar, de se entregar, eu digo assim, a pessoa precisa, ela precisa confiar no processo. Perfeito. Né? Então eu digo assim, procure. E assim, tu tem que ir atrás das referências do profissional que tu tá contratando. Seja eu qualquer, tu tem que ter tu precisa confiar no processo que aquela pessoa tá te guiando. Porque a gente sabe. Às vezes não faz muito sentido. Às vezes tu vai fazer uma pergunta, tu pede pra pessoa fazer uma coisa, cara, isso aqui não tem sentido nenhum. Tem sentido. Às vezes não tem um sentido lógico. Sim. Mas a gente sabe o quanto aquilo está trabalhando as tuas emoções, as tuas crenças. Então eu acredito muito nisso, assim, tanto dessa abertura, né? Às vezes a pessoa ela até pode não falar, mas ela se abre, né? Ela está aberta a receber aquilo que a gente precisa.
Mas é claro, né, que quando uma pessoa chega lá e vai falando tudo... É bem melhor daí, né? Porque daí mais o processo fácil. acontece. Ela mais já rápido. viu, né? Ela já viu a grande mais realidade. rápido. Uau, muito, muito bom. Gente, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Você chamou todo mundo para assistir o programa de hoje? Não ainda? Tá esperando o quê, meu irmão? Chama todo mundo, nós já chegamos no último bloco. Olha só como passou rápido. 1 hora que voa, né? O assunto é bom, a entrevista é boa, nós aprendemos muito. Eu sempre falo que eu sou o maior beneficiado por essa mesa aqui. Você sabia disso? Porque eu aprendo muito aqui e eu sempre tento colocar em prática. Ou melhor, tento não, porque tentar não existe. Eu coloco em prática no meu dia a dia, porque aí realmente eu vou viver esse processo de renovação e transformação. Eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast Renovamente. Quero agradecer ao Camilo Motos. Você agora, verão, né? Gasolina aumentando muito. O que eu faço? Procura ali o Camilo Motos, das menores às maiores cilindradas, você vai encontrar ali. Se você falar que viu no videocast Renovamente, vai fazer condições especiais demais para você. Então, pensou em moto, é Camilo Motos. Pastor, como que eu faço para encontrar ele? Bota aí nas redes sociais, camilo.motos. Fica aqui na cidade de Capivari, na BR-101, atendimento diferenciado. Fala que viu aqui, não esquece desse detalhe importante. Ana, já estamos no último bloco. Passou muito rápido, que entrevista maravilhosa. Eu sou muito grato a Deus por você estar aqui. E como eu tenho aprendido com você, porque você é uma mulher de verdade, né? Eu sinto isso muito. E Ana, dentro do consultório, lá quando você atende, já teve histórias assim, tipo, você é mãe, né? Já teve histórias que você... de pessoas, por exemplo, um pedófilo, que sentou na tua mesa e falou, olha, eu já fiz isso. E como que você, se teve ou não, né, primeiro, e se teve, como que você se comporta mediante a isso, Ana? Eu não tive um caso assim, tá, ao extremo, né, sim, a esse ponto. Tá. Mas eu já ouvi muitos ódios, sabe, assim, muitos ódios de pais, de mãe, né, de irmãos, traição. Então, isso é muito comum lá dentro do consultório. Como que eu lido com isso? Sem julgamento. Sem julgamento. Olhar para o ser. Porque é mais uma história. Sim. Sabe? Pra mim, eu encaro, é mais uma história. E daquela pessoa que tá na minha frente, é um trecho da história daquela pessoa. Aquilo ali não define aquela pessoa, né? Então, já teve casos, assim, de, por exemplo... Agora... O pedófilo, não, mas já teve... Eu atendo muitos casos de pessoas abusadas. Entendi. E é um processo bem doloroso. E nos compete um olhar muito adulto, né? Um acolhimento, muitas vezes, para aquela criança, né? Que passou por aquele processo. E o que a gente faz com aquilo para que saia justamente daquilo. Porque... fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso comigo. A maioria das vezes é alguém do ambiente familiar. Então, como conviver com a pessoa, o que fazer com aquela pessoa. Então, tem esses extremos, assim, né? Mas ainda assim, e aí quando eu atendo uma pessoa que, no caso, é a vítima da história, daquele fato, daquele contexto, eu tenho que trabalhar com ela para que ela esteja no mesmo lugar que eu estou ali. Sem julgamento. Sem julgamento. Entendi. Porque é uma parte, né? Não define aquela pessoa. Qualquer coisa que me fale diante do consultório
nada daquilo que a pessoa está me falando vai definir a pessoa que ela Perfeito. é. Sim. Então a gente Esse acho processo... que Deus vai nos forjando, Perfeito, né, perfeito. para que tu receba aquilo ali realmente sem julgar. Sim. Então, esse processo terapêutico, realmente olhar por ser como um ser, né? E ter essa empatia, vamos assim dizer, seria isso? A empatia de, tipo, poderia ter sido eu também? Sim, e a empatia de que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu falo muito isso para os meus clientes. Não é porque eu tô aqui e tu tá aí que aqui eu sou melhor, ou eu ocupo, ou eu sei mais. Não é nada disso, não. Eu sempre digo que eu ocupo a cadeira que eu ocupo hoje por um lugar de dor. Perfeito. Não foi assim, tipo, nossa, esse é meu propósito, que Deus me confiou. Não, um belo dia doeu Sim, muito. E sim, aí sim. eu fui atrás das minhas questões. E foi ali que eu fui estudar e até que um dia isso transbordou na vida de outras pessoas, né? Eu percebi que realmente a gente poderia tá ajudando também outras pessoas, como muitas pessoas me ajudaram em alguns processos. Então eu acredito muito nisso, assim. Muito nisso. Ana, e nessa geração que nós estamos vivendo hoje, a gente tá numa geração que é meu filho, teus filhos e nossos filhos, né? Vamos dizer assim, né? É uma família gigante, né? É meu filho, teus filhos, nossos filhos. E aí, o que acontece? Os teus filhos, né? Sempre tem problemas né? Dentro do casamento. Tipo assim, porque ele dá mais presente pro dele do que pro meu, ele brinca mais com o dele do que com o meu. Tem esses casinhos, esses BOzinhos assim. Tu já pegou um caso assim dentro do teu consultório? E como se lida com essa situação, Ana? Isso é bem sério, hein? Vamos lá. Eu, dentro da minha família hoje, né? Do meu núcleo familiar hoje, temos o meu filho e o nosso filho, que é um bebê com 6 semanas que eu perdi, né? E aí eu tenho o Matheus de 8 anos, vai fazer 8 anos agora, de um primeiro relacionamento, um primeiro casamento. O que acontece? Dentro daquele... Vou me usar como exemplo, né? É bom falar da gente, que a gente não fala da vida de ninguém. Então, dentro do meu contexto familiar hoje, quem veio primeiro? O meu filho. O meu filho tem precedência ao meu marido hoje, né? No meu núcleo familiar de hoje. Por quê? Porque quando eu me casei, eu já digo que eu já casou com um pacote completo. Já veio né? Já levei cachorro, filho, tudo junto já. Então existe isso, né? Algumas pessoas me questionam assim, o teu filho se dá bem com o meu marido, o teu filho se dá bem com o teu marido? E eu digo assim, obviamente, né? Porque se não desse, não teria como ter um casamento, né? Se os dois não se dessem bem. Então, tem essa questão. Num ambiente, numa família comum, né? Então, vamos supor uma família onde houve um casamento e depois vieram os filhos. Então, o casamento tem a precedência, né? E eu sou muito honesta em dizer que a relação de casal é a relação mais importante que existe, porque é dela que deriva a vida, né? Então, ali a ordem é muito clara. O que eu costumo sempre dizer? Um filho de um primeiro casamento, né? O padrasto ou a madrasta, enfim, ele não tem a responsabilidade de pai ou de mãe. Ele tem uma responsabilidade de madrasto ou de padrasto, que são coisas diferentes, né? Mas eu também acredito nesse contexto familiar que se cria, né? Na importância disso. E dentro da sistêmica, né? Que é a metodologia que eu trabalho, a gente traz muito a questão da ordem. Cada pessoa ocupa o seu lugar. Quando a gente tem esses BOs aí dos filhos, tu percebe que os BOs, eles acontecem por falta de posicionamento dos pais. Perfeito. Muito bem colocado. Então, eu tenho um menino de 7 anos, né? Eu também tenho os BOs do meu filho. Eu também levo o meu filho na psicóloga. E eu digo ainda, 90% das crianças que precisam de terapia, quem precisa de terapia são os pais, não são os filhos. Concordo. Então, normalmente, quando acontecem esses BOs nos filhos, são os pais, né? Por quê? Porque aí é uma estrutura diferente.
há uma certa compensação, né? Há uma certa rivalidade, só que depende muito, as crianças, os filhos, eles vão se posicionar de acordo com o exemplo dos pais. Muito bem. Então, eu acredito que é muito disso, tá? Esses BOs aí acontecem muito mais em relação aos pais do que em relação aos filhos, né? Sim. De fato. E é claro que a gente tem uma figura muito importante, que são os pais e as mães desses filhos meus, teus, né? Sim. Que há um pertencimento. Eles fazem parte daquela criança, né? Aquele filho é 50% pai, 50% a mãe. Então, a partir do momento que eu tenho qualquer circunstância, qualquer coisa que eu reprimo, ou que eu não concordo, ou que eu julgo no pai do meu filho, eu estou julgando uma parte do meu filho também. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Então, assim, ó, é a ordem, é a conversa, é a boa comunicação. Eu acredito que a comunicação é o que muito é falho, né? Dentro hoje das famílias, dentro das organizações. Então, é que se respeite a ordem, né? Quem veio primeiro, quem veio depois, a hierarquia, quem é grande, quem é pequeno, quem é que dita as regras dentro de casa, né? Quem é que manda dentro da nossa casa? Né? Muito bem colocado. Né? A ordem, ela vem de cima para baixo. Então, e também não é, né? É o papai ou é a mamãe. Não, são os adultos. Sim. E os filhos, né? E as crianças. Um adulto e as crianças. Muito bem colocado, Ana. Eu tinha várias perguntas para fazer para ti, de verdade. Mas o tempo passou muito rápido aqui, né? E a gente tem que acabar, infelizmente. Temos que acabar o programa. Mas eu quero, Ana, te agradecer mais uma vez pelo fato de você ter aceitado o convite de ter vindo aqui. Realmente você acrescentou muito, agregou muito conhecimento para nós aqui. Eu tenho certeza que nossos telespectadores vão sair desse programa de hoje um pouco melhores. Eles vão realmente viver esse processo de renovação na vida deles. Ana, eu gostaria que você deixasse ou o seu WhatsApp ou as suas redes sociais para que o pessoal que assistiu quisesse procurar a Ana para fazer um trabalho, para viver esse processo terapêutico na vida. Como que faz para te achar, Ana? Eu tenho no meu Instagram, Ana Cristina Cardoso, tá? Então, Instagram, TikTok, YouTube, todas as redes sociais, estou por ali. E agora tá com um podcast também? Isso, eu tenho o Idencast, que é Idencast, que é Identidade Empreendedora. Então, são mulheres empreendedoras, vem de um projeto de mulheres que empreendem. Legal. Então, temos E também tem podcast. No YouTube? Tem no YouTube também. No YouTube lá, aí tudo é Idencast, TikTok, YouTube, Instagram. Legal. Legal, muito bom, Ana, obrigado de novo, que Deus continue te abençoando poderosamente, continue sendo essa mulher forte, empoderada, essa mulher que tem um vigor de verdade, sabe, porque o mundo precisa de mulheres assim, tá bom? Gratidão. Que Deus te abençoe, hoje sempre o Mateus, esposo e toda a família aí. Gratidão. Em nome de Jesus, tá bom? Gente, obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui comigo na sexta-feira, lembrando a todos que o nosso programa reprisa amanhã, no sábado, às 11 horas da manhã, e no domingo, a partir das 6 horas da tarde. E no meu YouTube aí, o dia que você quiser ver, meu YouTube é Dione Nascimento Oficial. Você pode entrar lá, você pode se inscrever no canal, todos os dias uma palavra de fé e esperança para você e conteúdos bons para edificar a sua vida. Obrigado por estar comigo aqui, tenha um ótimo final de semana, que Deus abençoe você e nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Tchau!